Bom, hoje nós iniciaremos o nosso estudo com ácidos polipróticos, mais específico, um ácido diprótico, aquele que possui dois hidrogênios passíveis de ionização. Bom, então calcule o pH de uma solução de ácido sulfídrico numa concentração de 0,06 mol por litro. Para cada hidrogênio ionizado, existe uma constante de ionização associada a ele. O primeiro passo para a resolução deste exercício é colocar as reações que estão presentes neste equilíbrio aquoso. Bom, uma vez que o ácido sulfídrico é dissolvido em água, numa solução aquosa, ele reage com a água formando o HS- e o íon hidrônio. Após essa reação, o HS- ele vai reagir novamente com a água, formando aqui o S2- sulfeto e H3O+, certo? Para cada uma ionização aqui ocorrida, a primeira ionização e a segunda ionização, há uma constante de ionização ácida associada. Bom, para essa primeira reação de equilíbrio químico, na qual o ácido sulfídrico, doa um hidrogênio para a água, formando HS- e o íon hidrônio, nós temos uma constante de ionização no valor de 5,7 vezes 10 elevado a menos 8. Já quando essa segunda espécie formada reage com a água formando o sulfeto e o íon hidrônio, nós temos aqui a segunda ionização e, portanto, uma segunda constante de ionização associada, num valor de 1,2 vezes 10 elevado a menos 13. Observe que a primeira constante de ionização ela é muito maior do que a segunda constante de ionização. Essa tendência acontece para todos os ácidos polipróticos. Caso nós tivéssemos um ácido com mais de 2 hidrogênios ionizáveis, vamos imaginar 3 hidrogênios ionizáveis, nós teríamos 3 valores de constante de ionização. Lembrando-se que a primeira constante de ionização é mais forte que a segunda e a segunda é mais forte que a terceira, certo? Bom, vamos voltar no caso de um ácido diprótico. Então, essas são as duas equações em equilíbrio que ocorrem no sistema e também temos aqui a autoprotólise da água, certo? Bom, o segundo passo a ser realizado é colocar as equações necessárias para realizarmos este problema, para resolvermos este problema. Então, temos aqui a primeira constante de ionização em equilíbrio, onde temos os produtos dividido pelo reagente, e temos aqui a segunda constante de ionização, referente à segunda equaçãozinha aqui, química, reaçãozinha química, onde temos aqui os produtos, sulfeto e o íon hidrônio, dividido pelo reagente, que seria o HS-, certo? Bom, agora temos também que desenvolver o balanço de massa e o balanço de carga. Neste caso, nós temos que a concentração analítica do ácido sulfídrico vai ser igual à concentração do ácido sulfídrico mais a concentração do HS- mais a concentração do S2-. Esse seria o balanço de massa nas quais as espécies presentes neste equilíbrio referente ao ácido sulfídrico seriam essas três espécies, H2S, HS- e S2-, certo? Agora, definir também uma quarta equação, que seria o balanço de carga. O balanço de carga, como você já sabe, é para neutralizar o sistema, então todos os íons positivos têm que se contrabalancear com os íons negativos presentes nessa solução. Como íons positivos aqui, nós temos somente um, que é o H3O+, contrabalanceando com esses 3 íons negativos, que é o HS-, o S2- e o OH-. Observe que aqui, no S2-, para o sulfeto, nós tivemos que descer o valor de 2. Essa concentração de sulfeto é multiplicada por 2, de acordo com a proporção estequiométrica. Nas aulas anteriores, eu disse a vocês que quando um ânion ou um cátion é elevado a uma potência
2, 3, 4, ou seja, maior do que 1, esse valor ele deve ser multiplicado pela sua potência. Então, se aqui é 2, esse valor de 2 deve ser multiplicado pela concentração, no caso aqui do sulfeto. Bom, então aqui nós temos as 4 equações necessárias para resolvermos este exemplo. Bom, o terceiro passo é fazer suposições a respeito de todo este sistema desenvolvido a fim de facilitar os cálculos efetuados. Bom, a primeira suposição que iremos fazer é em relação ao balanço de massa. Eu vou dizer que a concentração do sulfeto ela é muito menor do que a concentração do HS-. Vejam, nesse sistema, conforme eu já disse, se nós temos que a constante de ionização, a segunda constante de ionização, ela é menos intensa do que a primeira, quer dizer que a concentração de sulfeto produzido deve ser menor do que a concentração de HS- produzido, certo? Feito isso, nós vamos fazer essa primeira suposição, na qual o S2- é muito menor do que o HS-, certo? Fazendo essa suposição, eu devo simplificar aqui o meu balanço de massa. Vou excluir esse termo, certo? A segunda suposição que iremos fazer também é em relação ao balanço de massa. Neste caso, eu vou dizer o seguinte, que a concentração de HS- é muito menor do que a concentração de H2S. Vamos voltar aqui para as reações em equilíbrio. Observe o seguinte, se eu tenho uma constante de ionização muito pequena, num valor de 10 elevado a menos 8, isso quer dizer que esse ácido é fraco. Se esse ácido é fraco, acontece uma menor ionização. Logo, a concentração dessas espécies aqui no produto, por uma vez, deve ser menor do que a concentração do ácido sulfídrico inicial. Fazendo assim, eu posso também excluir esse termo aqui do meu balanço de massa. Com isso, o meu balanço de massa agora tem uma nova cara, que a concentração analítica do ácido sulfídrico é igual à concentração do ácido sulfídrico. Isso foi uma forma de simplificar o meu sistema para resolver este cálculo, certo? Bom, a terceira suposição que iremos fazer é em relação aqui ao balanço de carga. Eu vou dizer que a concentração de OH- é muito menor do que a concentração de H3O+. Isso pode ser lógico, visto que o ácido sulfídrico é um ácido. Numa situação onde temos um ácido, logicamente, a concentração do íon H3O+ vai ser maior do que o OH-, certo? Então, por isso, eu posso cancelar este termo, certo? Bom, agora, vocês lembram que no balanço de massa nós tínhamos também considerado que o que o S2- é muito menor do que o HS-? Então, aqui no balanço de carga, eu também vou excluir esse termo, pois nós fizemos a suposição que o S2- é muito menor do que o HS-, tá? Então, logicamente, eu posso aqui simplificar esta equação. Com isso, eu chego num balanço de carga, no qual H3O+ é igual à concentração de HS-, certo? Bom, agora esses dois sistemas, essas duas equações, juntamente com as equações acima dos equilíbrios químicos, serão necessárias e suficientes para resolvermos este exercício. Bom, então iremos agora para o quarto passo, que são as substituições dentro da equação de equilíbrio para tentarmos obter o valor de H3O+. Bom, a primeira constante de ionização, conforme já vimos, ela é maior do que a segunda constante de ionização. Com isso, nós utilizaremos essa constante para fazer as substituições, visto que a contribuição da segunda constante de ionização, Ka2, é muito menor do que a primeira, certo? Bom, então aqui eu repeti a constante de ionização, então Ka1 é igual, os produtos, a multiplicação aqui dos produtos, dividido pelo H2S, certo? Agora, vamos fazer as substituições. O que é HS?
HS a gente já definiu aqui no balanço de carga que HS- é a mesma coisa que H3 ou mais. Então, eu substituí o H3 ou mais aqui. Certo? Bom, e a gente viu também que o H2S, o ácido sulfídrico, definido lá no balanço de massa, aquele simplificado, é igual à concentração analítica do ácido sulfídrico. Então, eu fiz a substituição aqui, certo? Com isso, resolvendo essa nova equação, eu vou chegar que a concentração de H3 ou mais é igual a raiz quadrada de Ka1 vezes a concentração analítica do ácido sulfídrico. Resolvendo isso, o valor de Ka1 foi dado pelo exercício e o valor da concentração analítica do ácido sulfídrico é a concentração inicial aqui de ácido sulfídrico. Logo, nós teremos uma concentração de H3 ou mais de 5,85 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Certo? Observe que para este exemplo, nós não utilizamos em nenhum momento a contribuição da constante de ionização 2 para resolvermos este exercício, visto que a contribuição dela é muito inferior do que a contribuição da primeira constante de ionização, onde tem um maior valor, ou seja, uma maior ionização. Bom, então essa é a forma de resolver a concentração de H3 ou mais, simplificando, fazendo essas diversas suposições. Entretanto, para termos certeza se as suposições que nós fizemos foram válidas, nós temos que realizar agora a verificação dessas suposições. E para verificarmos, nós temos que levar em consideração essas 4 formas de verificar. A primeira verificação será a concentração de H3 ou mais, ela é menor do que 5% a concentração analítica do ácido sulfídrico. A segunda suposição é a concentração de OH- ela é menor do que 5% do que a concentração do íon hidrônio. A terceira suposição é a concentração de HS- é menor do que 5% a concentração de H2S. A quarta suposição, a concentração de S2- é menor do que 5% de HS-. Então, para considerarmos válidas todas essas suposições feitas, nós temos que realizar essa verificação. Se todas essas verificações estiverem corretas, estiverem válidas, nós podemos dizer que a concentração de H3 ou mais é igual a 5,85 vezes 10 elevado a menos 5, e jogando em pH igual a menos log da concentração, a gente obtém o valor de pH. Caso, se uma dessas verificações for inválida, nós temos que chegar a uma equação do segundo grau, conforme veremos mais à frente. Bom, então agora vamos fazer todas essas verificações. Bom, a primeira verificação é a concentração de H3 ou mais, ela é menor do que 5% a concentração analítica do ácido sulfídrico? Bom, qual é o valor da concentração de H3 ou mais? Nós determinamos anteriormente, é 5,85 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Qual é a concentração analítica do H2S? Nós verificamos também que é 0,06 mol por litro. Agora vamos verificar se a concentração do H3 ou mais aqui, ela é menor do que 5%, esse valor de 0,06. Então, 0,06 está para 100%, a concentração de 5,85 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro corresponde a quantos por cento? Esse me dá um valor de 0,0975%. Esse valor é menor do que 5%. Logo, essa verificação está ok, ou seja, essa suposição feita é válida, certo? Bom, a segunda verificação é a concentração de OH- é menor do que 5% a concentração de H3 ou mais? Bom, o valor de H3 ou mais nós já obtivemos. Agora, qual é o valor da concentração de OH-? É somente jogar na constante no valor de Kw, né? Da autoionização da água. Então, temos que Kw é igual à concentração de OH- vezes a concentração de H3 ou mais. Se rearranjando essa equação, nós temos que a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14, que é o valor de Kw, dividido pela concentração do H3 ou mais, somente um rearranjo matemático.
Portanto, chegamos a uma concentração de OH- de 1,7 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. Esse valor, ele é menor do que 5% de H3 ou mais? Bom, a concentração de H3 ou mais está para 100%, então esse valor obtido corresponde a quantos por cento? Corresponde a 2,92 vezes 10 elevado a menos 4%, ou seja, um valor menor do que 5%. Logo, a verificação essa segunda verificação também é válida, certo? Bom, agora vamos para a terceira verificação. A terceira verificação diz o seguinte: a concentração de HS- é menor do que 5% de H2S? Bom, por hipótese, que nós já definimos, vimos que a concentração de H3 ou mais é igual a HS, isso nós vimos lá quando definimos as equações do balanço de massa e balanço de carga, fizemos a simplificação dessas equações, certo? E também vimos que a concentração analítica do H2S é igual à concentração de H2S, num valor de 0,06 mol por litro. Então, como resolver? Esse valor está para 100%, a concentração de HS está para X, deu um valor também de 0,0975%, menor do que 5% de H2S, logo, essa verificação também é válida. E, por fim, nós temos que realizar a última verificação, que é a concentração do S2- é menor do que 5% de HS. Bom, para fazer essa verificação, temos o seguinte: nós já definimos lá inicialmente no balanço de carga e balanço de massa que a concentração de H3 ou mais é igual à concentração de HS-. Isso foi definido pelo balanço de carga, certo? E sabemos também que esses valores é igual a 5,85 vezes 10 elevado a menos 5. Bom, então o valor de HS nós já temos. Agora, qual seria o valor de S2- para nós compararmos? Para obtermos o valor de S2-, temos que jogar no valor da segunda constante de ionização, que é a constante que apresenta o termo S2-, certo? Esse valor nós já temos da constante de ionização, foi dado no exercício. A concentração de H3 ou mais vocês também têm, né? Que é aqui. E HS também é essa mesma concentração. Dessa forma, eu posso cancelar esse termo, que são os mesmos valores, e eu tenho que o valor de Ka2 é igual à concentração de S2-, que é, por uma vez, igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 3, conforme definido no exercício, conforme um dado dado pelo exercício em questão. Portanto, 5,85 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro corresponde a 100%. Esse valor definido aqui, de 1,2 vezes 10 elevado a menos 13, corresponde a quantos? Isso corresponde a 8,2 vezes 10 elevado a menos 8%. Logo, essa última verificação também é válida. Então, neste caso, temos uma situação na qual as 4 verificações são válidas. Portanto, podemos afirmar que a concentração de H3 ou mais é igual a 5,85 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Com isso, nós temos um pH igual a 4,23. Bom, aqui nós terminaríamos este exercício. Entretanto, se uma das verificações fosse inválida, o que fazer? Quando isso ocorre, quando uma das verificações não é válida, nós devemos chegar em uma equação do segundo grau. A primeira coisa que devemos fazer é verificar o balanço de massa. Bom, nós temos aqui essas suposições feitas inicialmente. Quando essas verificações não são corretas, são inválidas, nós temos que desconsiderar a simplificação mais drástica que fizemos. Dessas simplificações que realizamos aqui no balanço de carga e balanço de massa, qual foi a mais drástica, a mais improvável? No caso, seria essa contribuição aqui. Olha, porque o valor de HS, nós dissemos que o valor de HS- é muito menor do que H2S, mas isso não muitas das vezes pode não ser verdadeiro, certo? Por quê? Porque por mais que a constante de ionização aqui não seja um valor tão alto,
esse valor ainda é muito mais alto do que o valor da segunda constante de ionização. Então, há uma probabilidade dessa anulação deste termo aqui ter sido o motivo de uma das verificações terem ficado falsa. Com isso, o que devemos fazer? Devemos desconsiderar a anulação desse termo, ou seja, devemos deixar esse termo aqui, tá? Para realizar o restante do nosso cálculo. Então, vamos lá. Então, quando eu deixo de excluir a contribuição daquele termo, do HS-, o meu balanço de massa ele vai ficar concentração analítica é igual a concentração de H2S mais HS-. Esse termo aqui foi o que anteriormente nós tínhamos desconsiderado, tínhamos excluído, e agora eu deixei esse termo, pois ele é o mais drástico de ser desconsiderado, tá? Então, neste caso, nós vamos ter um balanço de massa com uma equação um pouquinho maior e o balanço de carga, por enquanto, nós não precisamos mexer, certo? Bom, então a gente volta ao terceiro passo, né, que foi definir um novo balanço de massa, tá? Mantendo o balanço de carga, e nós vamos agora para o quarto passo, que são as substituições. Como realizar essas substituições? Da mesma forma que fizemos anteriormente. Eu vou colocar o valor da constante de ionização, da primeira constante de ionização, que ela é a mais forte, ela é a mais intensa, tá? E vamos fazer as substituições, né? O valor de HS a gente já tem, que é a mesma coisa que H3O+. Então, substituir aqui, certo? E a concentração agora do H2S nada mais é do que a concentração analítica menos o HS-, tá? Só que o HS-, por definição, é a mesma coisa que H3O+, então, aqui no denominador fica a concentração analítica menos H3O+. Isso foi somente um arranjo matemático. Resolvendo essa equaçãozinha, nós chegamos numa equação do segundo grau, na qual temos concentração de H3O+ ao quadrado mais Ka1 vezes H3O+, menos Ka1 vezes concentração analítica do H2S é igual a zero. Bom, essa equação ela é suficiente para calcularmos agora a concentração de H3O+, quando uma das verificações realizadas não for verdadeira, certo? Entretanto, quando terminamos de fazer isso, quando terminamos de propor a equação do segundo grau, temos que fazer novamente as 4 verificações feitas anteriormente. E caso alguma delas seja inválida novamente, deve-se considerar o termo concentração de S2- no balanço de massa e chegaremos numa equação do terceiro grau. Então, caso após obtido o valor de H3O+, a gente tem que fazer todas as 4 verificações e caso uma delas continue dando falsa, nós temos que considerar agora o termo S2-, que foi excluído anteriormente, então esse meu balanço de massa agora vai ficar mais o termo S2-, e fazer as novas substituições. Quando fazemos essas novas substituições, chegamos numa equação do terceiro grau. Após chegar nessa equação do terceiro grau, é possível determinar a concentração de H3O+, dessa equação do terceiro grau, e logo temos que fazer novamente as 4 verificações. Tá? E se uma das verificações continuar ainda dando não válida, nós temos que considerar o balanço de carga total. Com isso, chegaremos a uma equação do quarto grau. E também, com a equação do quarto grau, é possível resolver a concentração de H3O+. Tá? Entretanto, muito provavelmente, nós não iremos precisar de chegar numa equação do terceiro e quarto grau. Pelo menos na disciplina de Química Analítica 1 que eu estou ofertando para vocês. Nós iremos chegar somente até a equação do segundo grau. Agora, prestem atenção que sim, é possível chegar em outras equações com polinômio um pouquinho maior, né, de terceiro e quarto grau, visto que nós temos 4 equações, para determinar a concentração de H3O+. Entretanto, nessa disciplina, nós não precisaremos avançar tanto para equações do terceiro e quarto grau.
somente a equação do segundo grau já vai ser suficiente para calcularmos as concentrações de H3 ou mais e todas as verificações darem válidas, tá? Bom, para casa eu proponho vocês fazerem este exercício. Calcule a concentração de todas as espécies de uma solução de 0,06 mol por litro de ácido malômico, representado aqui genericamente por H2M, sabendo que a constante de ionização, a primeira constante de ionização é no valor de 1,40 vezes 10 elevado a menos 3, e a segunda constante de ionização é igual a 2,01 vezes 10 elevado a menos 6. Este exercício, vocês irão chegar numa situação na qual as primeiras verificações, uma delas não vai ser válida, então vocês deverão chegar numa equação de segundo grau. E após fazer novamente as 4 verificações, após a equação de segundo grau, vocês vão verificar que todas as suposições estão válidas. E, por consequência, o exercício estará terminado.